Obrigado. A diferença entre a Bíblia e o livro do profeta Caco Filipe é que a Bíblia contém o livro dos profetas já mortos e de profetas que já não estão aqui, mesmo os que não estão mortos, como Enoque, Elias, Jesus, Moisés, e assim por diante. Então, a Bíblia é aquilo que Deus disse e fez no passado. E o livro do profeta Caco Filipe é aquilo que Deus diz e aquilo que Deus faz no presente. Os filhos de Deus não vivem no passado. Deus não está no passado. A Bíblia, a verdadeira Bíblia está no Museu de Londres, em Santa Catarina. Mas, melhor, está no Museu de Londres, mas Deus não está no Museu de Londres. Deus não pode estar na história. E eu gostaria de perguntar aqui ao seu Kleber, que ele estava falando de pecado. Seu Kleber, então o senhor pode me mostrar, ou pode me dizer, se ir à praia, ficar de cueca, as mulheres mostrar os seus seios, de ficar de biquíni na praia, é pecado ou não? A Bíblia não diz, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não diz, mas a pergunta é pecado ou não? Não. Não é pecado. Então o senhor pode ficar de cueca lá E no a meio das praia, pessoas e na a praia praia, é pecado? e as mulheres ficar de biquíni, mostrando as suas nádegas, os seus peitos, que isso não é pecado, não é? Porque não está escrito na Bíblia, Não. não é? Eu quero Não, depende perguntar, do ambiente. senhor Kleber, só responda. Usar preservativo, usar pílulas anticoncepcionais é um pecado? Não. Não é um pecado, né? Porque não está na Bíblia, não é? Então o senhor concorda que as Não é um pessoas podem pecado. usar preservativo e pode usar anticoncepcional livremente, que não é pecado, não é? Assistir filmes na televisão Sim, de violência, filmes de terror, filme de pornografia, isso também não é pecado, seu Kleber? isso é pecado. Agora, isso é pecado. E o senhor pode mostrar na Bíblia onde diz que assistir filme de Isso terror é é pecado? pecado. Tá. O senhor pode me dar o versículo onde diz que assistir filmes, A novela é pecado? Bíblia diz em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 8, versículo 19. Não ameis o Vai mundo, nem que no mundo direto ao há. ponto, seu Kleber. A Se Bíblia alguém diz é o que, mundo, o amor do Pai não está nele. Seu O Kleber, Kleber, não, não toma o seu tempo, o o senhor Kleber. não vai atropelar aqui. O senhor está diante dos discípulos de Cacó Filipe, tem uma audiência assistindo o senhor. Assistir filme, novelas, está dizendo na Bíblia que é pecado? Não. Não está. Mas o senhor está dizendo que é pecado. Não Enquanto de ir uma à forma praia, direta. seu Não de uma Kleber, o forma senhor já direta. De respondeu. uma Não, forma não direta, fica me não. atrapalhando. Não, não, não. Enquanto que o senhor diz que ficar lá mostrando as suas nádegas de cueca na praia, o senhor diz que não é pecado. Usar preservativo e usar pílula, o senhor não sabe, mas é um pecado semelhante àquele que comete aborto. E o que comete aborto é semelhante àquele que comete assassinato. Ora, o senhor está todo atrapalhado. O senhor está indo na Bíblia. Quero lhe fazer outra pergunta. A Bíblia que o senhor tem, qual que é? É uma Bíblia protestante, uma Bíblia Nada católica, uma Bíblia atrapalhado. etíope? Sim, me responda, qual é a Bíblia que o senhor tem? Essas três versões que o senhor tem aí, que Bíblia que é? A Bíblia da linguagem Não, não, não. atual. Sim, qual é a Bíblia? É a Bíblia protestante? Ela é a Bíblia protestante com Sim. 66 Sim, livros? sim. Sim. E eu Sim. quero lhe perguntar, quanto à Bíblia etíope, que contém 81 livros, a Bíblia católica com 73, a Bíblia siriaca com 61, a Bíblia hebraica com 39, a Bíblia samaritana com 5 livros, estas Bíblias não são verdadeiras? Os livros contidos nelas não são verdadeiros? Sim ou não? Negativo. Então todas as outras Não. Bíblias são falsas. A única Bíblia verdadeira é a protestante com 66 livros. Inclusive está no cano judaico. Não, eu estou perguntando, senhor. É a única que é verdadeira? É a protestante com 66 livros? Isto. As outras, o senhor já leu as outras Bíblias? A Bíblia é o tipo, o senhor já leu ela? Tudo falsa, tudo falsa. Certo. Então quer dizer que a sua Bíblia protestante aí, com 66 livros, ela é completa? Isto. Ela tem toda a Completíssima. palavra de Deus? Certo. Então eu quero lhe perguntar, a sua Tem Bíblia sim. contém o livro... Senhor Kleber, por favor, ouça a pergunta e responda diretamente rápido, para não perder tempo. Os livros dos Atos de Salomão, que 1 Reis, capítulo 11, versículo 41, fala sobre ele, está na sua Bíblia? O livro dos Atos de Salomão? Não, não. Sim ou não? Não está. Agora eu lhe pergunto, Não. o livro dos Atos de Salomão eram verdadeiros ou falsos? Aí eu não posso te afirmar.
Não pode dizer, mas, no entanto, o senhor está aqui afirmando que a sua Bíblia protestante é a única verdadeira e ela está completa, mas o senhor não sabe dizer que Isso, o livro dos Atos de isso. Salomão, citado em 1 Reis, capítulo 11, versículo 41, se ele está na sua Bíblia. Está na sua Bíblia, eu sei que não está, mas o senhor não sabe dizer se ele é verdadeiro. Quero perguntar, o livro do profeta Jazer, que é citado em Josué, capítulo 10, versículo 13, está na sua Bíblia? Não está. Não está. O livro do profeta Enoque, citado em Judas, versículo 14, está na sua Bíblia? Não está. Tenho conhecimento de O tudo isso livro do aí. profeta, o livro do profeta Gade, 2 Crônicas 29, 29, está na sua Bíblia? Não está, nobre. O livro do profeta Aías, 2 Crônicas 9, 29. Livro do profeta Jeudo, 2 Crônicas 9, 29. Também não Livro do profeta está. Semaia, 2 Crônicas 12, Não 15. está, Estes não livros está. não estão. E esses livros são Não verdadeiros está. ou falsos? Ah, eu não posso te dizer. Não pode dizer, mas aqui o senhor está dizendo que Não a pode, única não Bíblia pode. verdadeira é Você a pode sua, de dizer? 66 livros. E o senhor está Você pode afirmando que afirmar? ela. Não, o senhor está me atrapalhando. O senhor fez a afirmação aqui. Eu estou apenas derrubando todos os seus argumentos. O senhor disse que a sua Bíblia é completa e que ela é toda a palavra de Deus e que ela é o suficiente. Mas quando eu lhe perguntei no primeiro bloco, senhor Kleber, se a Bíblia é suficiente para nós, para nos salvar, para nos guiar e assim por diante, aonde é que as pessoas deveriam ir antes da Bíblia ser escrita? Porque a Bíblia começa com Moisés. O senhor não respondeu, o senhor arrudeou toco, embromou e não respondeu. Mas até o senhor disse bem, o senhor disse lá em partes, que eles tinham que ir aos representantes de Deus. E os representantes de Deus eram profetas, somente profetas, não sacerdotes. Os juízes, alguns deles eram profetas. Sim, os reis de Israel, alguns deles eram profetas. Agora vamos lá, o senhor está a dizer aí que a Bíblia é o suficiente, a Bíblia isso, a Bíblia aquilo, mas a sua Bíblia não tem o livro dos Atos de Salomão, a sua Bíblia não tem o livro do profeta Jazé, a sua Bíblia não tem o livro do profeta Natan, do profeta Enoque, do profeta Gade, do profeta Aías, do profeta Jeudo, do profeta Semais. A sua Bíblia não tem o livro do profeta Irineu de Lyon, e assim por diante. A sua Bíblia é incompleta. Nem preciso. Obrigado, Não. obrigado. Ah, negativo, cara. Seu Kleber, você não está no seu tempo. Vamos respeitar o tempo. E agora quem vai fazer a próxima pergunta para nós iniciar o terceiro bloco é o apóstolo Deltamar. Só para que as pessoas entendam, tudo corre e não nos conforme. Primeiro bloco, o apóstolo Deltamar iniciou perguntando. O segundo bloco, o senhor Kleber. E agora, esse terceiro bloco, quem começa perguntando é o apóstolo Deltamar. Apóstolo Deltamar, o senhor tem 2 minutos para fazer a sua pergunta. O tempo está com você. Seu microfone. Me desculpe. Nós estamos aqui em torno de um debate onde o seu Kleber quer provar para todo mundo que nós precisamos da Bíblia. Mas e aí nós estamos vendo que a sua Bíblia, de 66 livros, é incompleta, porque a biblioteca completa de Deus está nos céus, senhor Kleber. Salmos 119, versículo 89, a biblioteca de Deus está nos céus. E Deus envia um anjo do céu com um evangelho para a terra, uma revelação para aquela geração, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 em diante. Não está na terra, a biblioteca de Deus não está na terra. Esta biblioteca que o senhor tem, graças a Eusébio, tem 66 livros verdadeiros. E dentre os 62 livros do Novo Testamento, entre os 62 livros lá, penso que é do Novo Testamento, ele escolheu 27 livros. Graças a Eusébio, um profeta, não foi sacerdote, não. Mas vamos lá, eu quero dizer uma outra coisa aqui. O senhor disse aqui, senhor Kleber, que tudo tem que ser a Bíblia. Ora, a Bíblia todo mundo tem. Os políticos têm Bíblia, os evangélicos, a Assembleia dos Deus tem Bíblia, os católicos têm Bíblia, os adventistas, Testemunho de Jeová, os mormons, até o Edir Macedo tem a Bíblia, o Valdemiro tem a Bíblia, o Silas Malafaia tem a Bíblia, o Billy Graham, o Maurice Cerulo, o Kennedy Reagan, o T.B. Joshua e todos os feiticeiros sobre a terra, que têm nome de pastor e bispo e assim por diante, eles têm a Bíblia. Os traficantes de armas e de droga têm a Bíblia, sim, as prostitutas têm a Bíblia, os pedófilos têm a Bíblia, os ladrões, os assassinos, todo mundo tem a Bíblia, senhor Kleber. Agora, a pergunta que eu quero lhe fazer é, se a Bíblia serve para iluminar a humanidade, por que a Terra, eu digo a humanidade, o mundo, está esta confusão religiosa? Repita a pergunta. Se a Bíblia serve para iluminar-nos, por que a Terra está uma confusão religiosa com milhares e milhares de religiões e de igrejas? Ok, muito obrigado. Senhor Kleber, o senhor entendeu bem a pergunta? Entendi, nobre.
Então você tem Posso responder? 7 minutos a partir de agora para responder. Bom, o irmão me perguntou se a Bíblia é suficiente para todos nós, e claro que ela é, indubitavelmente. Você me perguntou, então por que há essa confusão toda no meio religioso? E agora vem Cacô Felipe com seus discípulos trazendo mais confusão. Porque vocês só estão criando uma outra linha de pensamento baseado na ideologia de Cacô Felipe e estão propagando. Então, vocês não têm nem moral para falar de confusão, porque vocês já estão vindo aí trazendo mais confusão ainda. Então, respondendo a pergunta de uma forma direta, qual é o culpado? Será que as escrituras culpadas, as escrituras sagradas, são culpadas porque há confusão? Não. A minha resposta direta para você, o senhor Dotamar, que a culpa são dos intérpretes. A culpa é de homem igual o Cacô Felipe, que pega a Bíblia e faz uma interpretação, uma ideologia, traz uma nova mensagem para arrastar o povo. Então, a culpa não é da Bíblia. A Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus. Só para deixar claro aqui, que o termo Bíblia significa pequena biblioteca ou reunião de vários livros, né? Eu reconheço por verdade que na antiguidade, lá no Antigo Testamento, existia pergaminhos. Era o livro do profeta Isaías, é o livro do profeta Miqueias, Daniel, é separado. Não havia esse agrupamento de livros como há hoje, mas graças a Deus hoje existe esse agrupamento de livros e que tudo que está contido aqui é suficiente para nós. Está contido aqui. Se fosse só a revelação de Jesus Cristo, só a vida de Jesus aqui, era suficiente, porque Jesus, a imagem do Deus invisível, é a revelação completa, não tem mais espaço para outra revelação. O que nos interessa agora é o entendimento. Então, a confusão religiosa está com base nas próprias pessoas. Eu crio uma linha de pensamento. Então, eu leio um pedaço de texto, fora de contexto, como vocês gostam muito de fazer. Vocês pegam um texto, fora de contexto, exemplo, Atos 13:47, dizendo que ali era Paulo, negativo. Paulo apenas está citando um texto do Antigo Testamento, está dizendo que Israel era a luz dos gentios, e que Israel, é só você pegar lá o contexto de Isaías 40 até o 43, que Deus está tratando Israel como sendo uma pessoa só, meu servo Israel, a quem eu escolhi, a quem eu elegi, quem eu tirei do Egito. Então, é assim como vocês fazem. Pega texto isolado da Bíblia para querer criar uma doutrina nova, um ensinamento novo. Não, é revelação de Deus, porque ele teve uma visão de anjo, porque anjo apareceu para ele. Só que nós temos que ter o cuidado, queridos irmãos, que a questão de visão de anjo, todos os falsos profetas têm essa revelação de anjo, essa visão de anjo. Por exemplo, os espíritas têm lá Allan Kardec, que diz que viu anjo. Maomé tem lá o profeta, os islamistas tem lá Maomé, que diz que viu anjo. Então, os adventistas tem lá Ellen White, que diz que viu anjos. Agora vem Cacô Felipe dizendo que viu anjos. Então, nos últimos dias, essa questão de visão com anjos está sendo estarrecedor. É a marca de um falso profeta. Ele viu a visão de anjos, agora traz uma nova mensagem. Porque há uma nova revelação, porque a revelação que Deus deu lá, Jesus, a revelação completa, suficiente, não serve para nós. Na visão dos discípulos do profeta Cacô Felipe e para muitos aí, a revelação de Jesus Cristo, Jesus aqui, o Deus encarnado, não serviu de nada. Eu não aprendo com Jesus, tá lá. Na concepção de vocês, eu acho que vocês tratam Jesus como alguém que está morto, sendo que ele morreu e ressuscitou por um propósito, sendo que todos os escritores do Novo Testamento escreveram trazendo o entendimento acerca da vida e obra de Jesus, de tudo que ele fez, de tudo que ele realizou, entendeu? Então, hoje se tem aí as confusões religiosas, o próprio Jesus já tinha dito, Mateus 24, surgirão falsos profetas e enganarão a muito, então está aí, o movimento de falsos profetas querendo enganar as pessoas. Pedro também profetizou em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que surgiriam falsos profetas e enganariam a muitos, surgiria doutores
né, segundo a sua própria concupiscência, segundo o seu próprio entendimento. E nós estamos vendo aí. Porque Cacau Felipe está trazendo um ensinamento segundo o seu próprio entendimento. Ele não tem um respaldo bíblico. Na concepção do profeta Cacau Felipe e dos seus seguidores, a palavra, os princípios eternos de Deus envelhecem. Envelhece, não presta mais. Eu preciso de alguém, de um homem que tenha uma nova revelação, porque a revelação de Deus, a inspiração de Deus de 1.600 anos para fechar o cânon sagrado foi insuficiente, foi pouco. Então eu preciso de um novo profeta, eu preciso de uma nova revelação. Para quê? Para que Deus... Para que se eu preciso de uma nova revelação se Deus tem os seus princípios morais? Os seus princípios morais são eternos. Para quê? A palavra do Senhor dura para sempre. Quando digo a palavra do Senhor, meu amigo, eu estou me referindo aos princípios morais. Então a gente tem que ter entendimento que Jesus não veio se fazer de profeta nenhum. Inclusive, ele pegou lá o que os profetas ensinaram no seu tempo e ensinou no tempo dele. Amar o próximo era coisa que já no tempo de Moisés existia. Amar a Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, perceba que em todo período, em todo tempo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, carta magna de Deus, que expressa a vontade de Deus, ela serve para todos os tempos. Ela serve, né, para todos os períodos. Inclusive, vamos falar de confusão, senhor Deutamar Costa. Vocês pegam Mateus capítulo 23, versículo 34, que diz que Jesus diz, eu vos enviarei profetas, mas Jesus está falando para aquela geração. Versículo 36 e 37, Jesus está falando que ia enviar profeta para aquela geração ali, dos escribas e fariseus, que eles matariam. E quanto tempo dura uma geração? Quanto tempo dura uma geração? 70, 80 anos, era para aquela geração, não para a nossa. Ok, senhor. Apóstolo Elton, o senhor tem 7 minutos para a sua réplica. O tempo está com você. Ok, muito obrigado. Senhor Kleber, o senhor disse que aí os falsos profetas vê anjos. E os verdadeiros profetas vê o quê? A mensagem de Deus. Senhor Kleber, o verdadeiro profeta tá diante de, não se baseia... Nesse exato momento, tem muitas pessoas assistindo. O senhor diz, os falsos profetas vê anjos. E eu pergunto, os verdadeiros profetas vê o quê? Os verdadeiros mensagem profetas, de já Deus. Que o senhor não acredita, já que o senhor não acredita em profetas nos dias de hoje, né? Os últimos foi até... Vou até lhe fazer essa pergunta também. Mas os profetas da Bíblia viram o quê quando foram chamados? Moisés no monte... Vou ajudar o senhor a responder. Lá visões de Deus, no Monte Horebe, senhor Kleber. Não me atrapalha. Só ouça a pergunta e responda. Lá no Monte Horebe, Moisés viu o quê? A visão. Lá, senhor Kleber, pode responder. Hã? Visão de Deus. Uma visão. E na visão ele viu o quê? O que ele viu na visão? Ele viu anjo também. Ele viu um anjo. Está bem. Josué, à beira do muro de Jericó, quem apareceu para ele? Um homem. Um com anjo. A espada desembanhada. Para Josué. Um anjo que ele veio como chefe dos exércitos de Jeová. Agora eu quero lhe perguntar para Abraão. Homem. Kleber, ouça a pergunta e responda. Para Abraão, apareceu o que para ele? 3 anjos. Está vendo? Então não é só os falsos profetas que vê anjos. O senhor está de acordo que os verdadeiros profetas também vê anjos, senhor Kleber? O senhor não vai querer... Com certeza. O senhor não vai querer... então agora o senhor está de acordo que também os verdadeiros profetas vê anjos. O senhor citou Mateus 24, 24, mas a sua Bíblia também fala de Mateus capítulo 23. Senhor Kleber, o senhor deve fechar o seu microfone. E aí quando eu lhe perguntar, o senhor abre e responde. Depois o senhor fecha. Mateus 24, 24 fala dos falsos profetas. Na sua Bíblia tem esse texto. Mas será que a sua Bíblia não tem Mateus 23 e Lucas 11, 49, que fala dos verdadeiros profetas? Se fala, cadê os verdadeiros profetas? O senhor está de acordo, senhor Kleber, que hoje tem falsos profetas sobre a terra, não está? Responda para mim, sim ou não? Sim. E o senhor está de acordo que hoje sobre a terra existe o verdadeiro profeta? Não como cargo, mas como função. O senhor disse agora há pouco que os profetas de Mateus 23 era só para a geração de Jesus. O senhor falou 80 anos, não é 80 anos, são 40 anos uma geração.
Mas o senhor disse que os falsos profetas de Mateus 24, 24 tem até hoje. Mas os verdadeiros profetas de Mateus 23 só foi para o tempo de Jesus. Vamos entender o que o senhor está dizendo. Mas vamos lá, quero dizer outra coisa aqui. Não, sim, com certeza. Eu não fiz nenhuma pergunta, senhor Kleber. Por favor, o senhor tem que respeitar o meu tempo. Senhor Kleber, só uma interrupção. O senhor não pode interromper o tempo. Quando for feita uma pergunta, o senhor responde diretamente, mas não precisa argumentar. Você tem o seu tempo para fazer os seus argumentos. Guarde os seus argumentos no seu tempo. Senão eu vou ter que interromper o debate. Pode continuar. Quero perguntar ao senhor Kleber aí. O senhor abre o microfone, responde, depois desliga, como eu faço. Quem é o último profeta? Dado que não tem profeta de Deus hoje na Terra, quem foi o último profeta? Depende no sentido que você quer falar. Não. O senhor disse que os profetas de Mateus 23 foi só lá no tempo de Jesus, lá, na geração de Jesus, o tempo de Jesus. E eu estou lhe perguntando, então quem foi o último profeta? Profeta mensageiro. Quem foi o último profeta mensageiro? Quem foi o último porta-voz de Deus sobre a terra? A Bíblia não menciona. A Bíblia não menciona, mas o senhor está aqui para afirmar que foi para o tempo de Jesus. Eu lhe pergunto, Antipas, ele foi um profeta e ele é do tempo de Jesus? Oi? Você tem que responder. É que tá chegando mensagem aqui. Vai, pergunta. Antipas foi um profeta e ele é do tempo de Jesus? Antipas? Eu não tenho memória desse sabe, Antipas. então eu digo, não, eu não sei. Vamos para frente. Não tenho memória, não. Policarpo era um profeta e ele era do tempo de Jesus? Não era do tempo de Jesus, não. Irineu de Lyon, ele era um profeta e ele era do tempo de Jesus? Não. Martinho Lutero, de 1520, ele era um profeta e ele era do tempo de Jesus? Não. Então o senhor está de acordo que Martinho Lutero também era o porta-voz de Deus no seu tempo? Que ele era um profeta de Deus no seu tempo, em 1520? Sim. Sim, mas logo aqui o senhor disse que os profetas de Mateus 23 foi só para o tempo de Jesus. Agora eu não estou entendendo mais nada. Agora está uma confusão aqui. Logo, Lutero... Tudo bem, o senhor já respondeu. Logo, Lutero, que era o porta-voz de Deus no seu tempo, o representante de Deus em 1520, aquele que veio cumprir Apocalipse 14, versículo 8, que grita, caiu a grande Babilônia. Martinho Lutero, que veio cumprir Apocalipse capítulo 1 em diante, o anjo para a igreja de Sardes, aquele que toca a trombeta no tempo de Sardes, é este mesmo Martinho Lutero que vem em Apocalipse 18 para derrubar a grande prostituta, a igreja católica. Ora, ele está na Bíblia. E ele era um profeta de Deus. Logo, o senhor disse que os profetas foram para a geração de Jesus. Ora, senhor Kleber, o senhor acha que o profeta Caco Filipe está aqui à toa? Caco Filipe é o porta-voz de Deus hoje. Ele é o depositário da palavra. Ele é o legislador. Ele é o maestro da palavra. Mas quero lhe fazer outra pergunta. O senhor disse que a Bíblia é o suficiente, que a Bíblia nos basta, que a Bíblia está completa. Mas provei que não está completa. Mas vamos lá. De Jesus até 1455, as pessoas tinham Bíblia nas suas casas? Sim ou não? Não. Não tinha. E como que essas pessoas iam ser salvas se elas não tinham a Bíblia? Hoje você diz, a Bíblia é tudo. Tudo é a Bíblia. Temos que ler a Bíblia, seguir a Bíblia, crer na Bíblia, dormir com a Bíblia, fazer da Bíblia um travesseiro, está bem. Mas de Jesus até 1455, as pessoas não tinham Bíblia em suas casas. Quero lhe perguntar, quem era que retinha a Bíblia até 1455? Ninguém tinha Bíblia, não. Sim, até 1455, quem retinha a Bíblia? Quem tinha o poder sobre a Bíblia? Era a Igreja Católica. A Igreja Católica. Quem lia a Bíblia? O senhor está de acordo que eram os sacerdotes católicos? Sim. Sacerdote católico. Eles liam a Bíblia na língua do povo ou eles liam a Bíblia em latim? Latim. Ah, então de Jesus até 1455, com o advento de impressão, John Gutenberg foi quem criou a Bíblia, capa dura, colocou os livros dos profetas numa capa dura e chamou de Bíblia. Eles não tinham Bíblia, eles não liam a Bíblia, e quando os sacerdotes iam ler a Bíblia para eles, liam em latim. Olha só que coisa, 1455 anos, ninguém sabia nada da Bíblia. E como que as pessoas foram salvas? Eu respondo, pelos profetas que Deus enviou de geração em geração.